elevado a quê? A 1 sobre 6x elevado a c. Não posso fazer essa conta? Tá aí, ó. A igualdade. E em existindo o limite de dentro, eu posso entrar com o limite na centésima potência, porque a centésima potência é uma função contínua, diferenciável. É a função x elevado a r, né? Para todo x positivo. Ela é diferenciável, a derivada é r vezes x elevado a r menos 1, a derivada em relação a x. Então ela é contínua, é tudo, né? Não precisa nem disso, é a composta com a exponencial e o logaritmo natural. Não precisa nem argumentar nesse sentido. Então, isso aqui é a centésima potência do limite. Limite com x tendendo a zero de quem? De 1 mais 6x elevado a quê? A 1 sobre 6x elevado a c. E aqui é claro que eu posso fazer uma mudança de variável. Por quê? Eu posso chamar u de cx. E com x tendendo a zero, u tem limite zero. Mas, mais que isso, o u tende a zero. Então, como o u tende a zero, eu posso fazer a mudança de variável. Então, isso aqui fica o limite com u tendendo a zero, de quem? De 1 mais u elevado a 1 sobre u elevado a c. Mas esse limite de dentro eu já vi. Quem é ele? É o E. Então isso dá E elevado a C. E voltando a reforçar, olhando para cá eu tenho de novo indeterminação. Por quê? Porque a base tem limite 1 e o expoente tem limite mais infinito ou menos infinito. Depende se o x tende a zero pela direita ou se o x tende a zero pela esquerda. E o interessante é nesse cálculo não é levado em consideração se o x tende a zero pela direita ou pela esquerda. Quer dizer, eu não tenho que separar, não é levado em consideração, me formulei mal. Não é considerado se o x está tendendo a zero, é só x tendendo a zero. O limite da quem? Da E elevado a c. E E elevado a c pode ser qualquer número positivo, bastando variar o c, né? Porque a função exponencial é sobrejetiva, da reta no intervalo dos positivos. Então dá E elevado a c. Então, uma indeterminação desse tipo, de fato, pode dar qualquer valor. Entendido? Então, você tem. E observe que eu provei essa igualdade para C diferente de zero. Qualquer que seja C diferente de zero. Mas observe que o limite com x tendendo a zero de 1 mais 0 vezes x elevado a 1 sobre x, isso é o limite com x tendendo a zero. Quem é 1 mais 0 vezes x? É 1. Então, limite de 1 elevado a 1 sobre x. Só que aqui eu tenho o 1 elevado a um número real. E dá quanto? 1. Então, isso é o limite de 1 com x tendendo a zero, que é 1. E claro que o 1 é elevado a zero. Ou seja, essa igualdade aqui, ela vale para todo C real. Tá? Então você tem a função exponencial, quer dizer, a exponencial de C é esse limite aqui. Tá? Que é uma indeterminação. Indeterminação não é indefinição. Indefinição é a impossibilidade, por exemplo, a impossibilidade de você executar uma operação aritmética diante das condições, diante dos operandos, tá? Isso é indefinição. Indeterminação aparece no contexto de limite. Então vocês têm mais uma indeterminação, que é 1 elevado a infinito. Na realidade, isso aqui denota, não é cada limite, denota essa situação de limite, tá? Mas vocês entendem isso aí. Tá bom? E outra coisa, se você tem isso aqui, se você tem isso, limite
faz uma mudança de variável, você tem o seguinte. Tá? Perceba que, ó, por conta disso aqui, por conta dessa igualdade que dá ou dessa, quem é limite... Agora vamos lá, quem é limite com x tendendo a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Quem é? É o E. Porque o x tendendo a mais infinito, 1 sobre x tende a zero. Aí aqui está 1 inverso do inverso de x. Então isso também dá E. Assim como o limite com x tendendo a menos infinito, de quê? De 1 mais 1 sobre x elevado a x. Isso aqui também dá E. Só fazer a mudança de variável. U igual, qual é a mudança de variável? Qual é? U igual a 1 sobre x. Nos dois casos, com x tendendo a mais infinito, U tende a zero. Com x tendendo a menos infinito, U tende a zero. E o x é 1 sobre U. E 1 sobre x é U. Então, eu digo que dá E também. Tá? Então, você tem isso aí. Tá bom? Na próxima aula, nós vamos ver a regra de L'Hopital e as suas aplicações. Eu deixo por último por motivos óbvios, para vocês não poderem usar. Para vocês não poderem usar. Né?